querido. Louvado, Senhor, seja o teu nome pelo privilégio de estarmos na tua casa, alguns acompanhando pela internet, em tão boas circunstâncias para aqui render louvores ao teu nome, como já fizemos. Falamos para ti, Senhor, através das letras dessas canções, mas agora queremos, Senhor, ouvir a tua voz através da tua palavra. Fala conosco, fala com quem aqui está, com quem nos acompanha pela transmissão, que o Senhor possa, nesse momento, compartilhar através de mim a mensagem que o Senhor quer que nós ouçamos, Senhor, nessa manhã. De modo que ao ouvirmos a tua palavra, sejamos desafiados a fazer, Senhor, a tua vontade, a cada dia ter esse senso de urgência, porque o Senhor está muito perto de voltar. E nós não queremos, Senhor, estar desapercebidos, acomodados. Queremos entender, Senhor, que precisamos a cada dia buscar esse senso de urgência em nossas vidas. Fala, Deus, ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Sejam bem-vindos ao Espaço Novo Tempo Imperatriz, uma comunidade da Igreja Adventista Sétimo Dia, um lugar para ser, pertencer, envolver e transformar. Nós estamos numa série que começou no sábado passado. A doutora Rose começou falando sobre a busca pelos fiéis, ou busca pelos fortes, perdão. A série continua, essa é uma série de 6 encontros. E o tema de hoje é um tema especial, porque fala sobre a busca pelo senso de urgência. Abriu sua Bíblia? Vamos ler o que está em Lucas capítulo 19, verso de 1 a 10. Diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma árvore, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa, hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Verso 7. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedava com homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque também este é filho de Abraão. Verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que história! Uma história conhecidíssima, né? E essa é uma história que nós escutamos quando criança, desde as classes iniciais, quando participamos. Você escuta essas histórias, muitas pessoas já pregaram sobre isso. E essa história foi escolhida para falar justamente sobre o senso de urgência. Outro dia eu sonhei com a volta de Jesus. Sabe quando você lê muito sobre um assunto? E eu tentei colocar em ordem tudo que se diz sobre a volta de Jesus. Eu tentei imaginar como será a volta de Jesus. E eu sonhei com a volta de Jesus. E é algo maravilhoso, principalmente quando você se salva no sonho, né? Porque quando você não se salva, não é um sonho não, é um pesadelo, né? É um pesadelo. Então, eu sonhei e vi que alguns amigos e familiares não se salvaram. Eu lembro que eu amanheci chorando. Você já acordou sonhando assim, acorda tão real, que você acorda chorando? E eu acordei chorando, porque eu não via algumas pessoas que eu gostaria que estivessem no céu comigo. Eu lembro que eu acordei pensando assim: poxa, eu tenho que fazer algo por essas pessoas. Aquele senso de urgência tomou conta de mim. E eu falei: eu não posso perder tempo. Enviei mensagem, liguei, convidei, falei, sabe? Mas a verdade é que, com o tempo, a gente vai perdendo o senso de urgência.
e a gente vai se acostumando com esse mundo, de modo que a gente faz contato com as pessoas, a gente anda com as pessoas, a gente estuda, a gente trabalha e a gente esquece que Jesus está muito perto de voltar. Ou seja, a gente perde esse senso de urgência. Até 1972, os franceses eram condenados à morte de forma muito cruel. Eles eram decapitados e também se usava machados e espadas para isso. Só que tinha um detalhe. Essa execução ganhava alguns requintes de crueldade, porque se escolhia o carrasco, era alguém que tinha um problema de vista, e geralmente com um problema de Parkinson, né, tremedeira, aquele negócio todo. E por não enxergar direito e tremer demais, a morte certamente era algo bem dolorido e demorado. Para gravar isso, ainda colocavam um machado ou uma espada desamolada e enferrujada. Até que um dia, um médico chamado Antônio Luiz, francês, inventou a guilhotina. E a ideia de Antônio Luiz, na verdade, ele se baseou em alguns instrumentos que já eram usados, né, para inventar a guilhotina. E Luiz, na verdade, propôs às autoridades francesas algo diferente, que as pessoas morressem e que a morte acontecesse de forma rápida, eficiente e menos cruel. Estou contando isso porque, da mesma forma, eu não tenho dúvidas que Deus quer fazer algo urgente e rápido em nossas vidas. Deus deseja matar, assim, de fato, o nosso eu, aquilo que nos impede de viver uma vida ao lado do nosso Deus. Portanto, precisamos buscar esse senso de urgência. E para isso, é necessário que Deus haja, repito, matando, se for possível, o nosso eu, para que Ele possa fazer morada, como fez na vida de Zaqueu. Sabe, o texto fala, dentre algumas coisas, eu preciso de ajuda. Dentre algumas coisas, o texto fala que desce depressa, disse Zaqueu. Não, desce depressa. Obrigado, doutor. O texto bíblico que acabamos de ler chama Zaqueu. Mostra que, ao chamar Zaqueu, mostra que o chamado de Zaqueu, Jesus o chama com um senso de urgência. Jesus não diz assim, ei, quando você quiser, desce aí, a gente tem tempo, estou aqui esperando. Não, a Bíblia diz que Jesus disse, vem, depressa, desce depressa da árvore, desce depressa do caminho de prosperidade que você construiu para si em meio à corrupção. E há um texto interessante na Bíblia que apresenta o seguinte. Um homem, Provérbios 28, 20, diz algo interessante sobre esse desejo que Zaqueu tinha de ser rico, de buscar riqueza a todo preço. Ele diz, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo, diz Provérbios. Veja, o se apressar a se enriquecer, na verdade, aí não tem nenhum problema de trabalhar, buscar, conquistar, mas está falando aí de forma desonesta. Há um outro ponto interessante, que a palavra de Deus aborda essa questão da pressa, ou agir depressa, tanto de forma negativa como de forma positiva. Por exemplo, de forma negativa, até na lição dessa semana, mostra a questão da rapidez que o povo de Deus, apresentado em Êxodo 32, verso 8, tinha para buscar a idolatria, ou mesmo para se afastar de Deus. Olha, Moisés sobe ao monte, menos de 40 dias no monte, quando ele desce, o povo já estava adorando. E a Bíblia diz que quando eles descem, olha, o povo depressa se desviou dos caminhos do Senhor, já estavam adorando um bezerro de ouro. A Bíblia fala de afastar dos caminhos. A Bíblia diz que a sepultura consome rapidamente os que pecam. Então, essa é uma forma negativa de ver a pressa na Bíblia. A ira no íntimo dos tolos diz assim que o tolo é muito apressado em se irar. A vida passa depressa. Essa é uma forma negativa de ver a questão da pressa, da urgência. Mas há algo positivo na Bíblia sobre a pressa também. Quando o salmista escreve, quando ele clama ao Senhor, ele diz, Senhor, livra-me depressa. Essa é uma forma positiva de clamarmos a Deus. Senhor, dá-nos as respostas rápidas. E ele pede, é interessante de ouvir. Ele, Senhor, age depressa com a tua misericórdia, diz o Salmo 79. O amor, olha que coisa interessante, não? Aí o esposo disse para a mulher assim, ó, vem depressa, meu amor. E a mulher também diz, vem logo.
Isso é uma coisa boa. E a Bíblia descreve isso no livro de Cantares. A Bíblia fala de Jonas também, da missão. Quando Deus diz assim, dispõe-te agora, não é depois. Senso de urgência, senso positivo, reconciliação. Não deixe para amanhã para você se reconciliar. A Bíblia diz que o que tem que fazer logo. Se reconciliar, buscar a restaurar os relacionamentos. A Bíblia fala de restauração também. Sabe, também apresenta que não devemos perder tempo. Desce depressa, foi a ordem do Messias, Jesus, para Zaqueu. Hoje estamos num tempo onde se oferece uma estratégia do inimigo, o entretenimento, de forma que perdemos muito tempo com muitas coisas. E Jesus, ao conversar com Zaqueu, ele demonstra que nós não devemos perder tempo. Tempo com aquilo que não é pão, diz a palavra de Deus, com aquilo que não é importante. Olha o que diz Ellen White, essa escritora. Ela diz o seguinte: se cada momento fosse devidamente avaliado e empregado de modo adequado, teríamos tempo para tudo que necessitamos fazer para nós mesmos ou para o mundo, ou seja, para os outros. Se nós cuidássemos desse detalhe tão importante que é o tempo, não nos faltaria tempo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, aos Efésios, na sua carta aos Efésios, ele diz: os dias em que vivemos são maus. Capítulo 5, verso 16. Por isso, aproveite bem todas as oportunidades que vocês têm. A versão na linguagem de hoje está assim. Na revista Almeida Atualizada diz assim: remindo o tempo. Aproveitem bem, porque os tempos são maus. Nós temos andado com essa consciência diante das situações que têm sido colocadas em nossas vidas. Nós temos esse senso de urgência a olharmos para o que está acontecendo ao nosso redor. A palavra de Deus quer implantar em nós um senso de urgência, da qual muitas vezes nós, como falei, podemos estar perdendo. Veja o que diz a Bíblia, Eclesiastes 8, verso 5. A pessoa que tem sabedoria, ela sabe a hora, ela sabe como e quando agir. A palavra de Deus nos ensina que devemos saber. Agora a questão é, somos sábios segundo a palavra de Deus? Eu tenho dificuldade muito grande de ler coisas que não são reais, mas eu gosto de histórias de sábios. Essas histórias, certo sábio, é o único tipo de coisa que ainda me atrai de histórias, talvez não sejam verdadeiras. Também não sei se é verdadeira, mas diz que na Idade Média, uma pessoa muito influente assassinou uma mulher e ele não queria ser culpado do seu crime. Essa é uma história que fala sobre sabedoria. E a verdadeira sabedoria vem de Deus, diz a palavra de Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Diz Tiago, capítulo 1, verso 5. Aí esse homem matou, ele era muito influente, matou a mulher, assassinou, e ele foi condenado à morte. Todos sabiam que ele era o culpado, mas ele inventou uma história e colocou a culpa em outro. E como ele era muito influente, ele comprou juiz, comprou testemunha, tudo. E todos sabiam que aquele julgamento era uma farsa. Ao perceber que o público poderia se revoltar contra aquele julgamento, o juiz propôs ao acusado uma chance de provar sua inocência. E ele disse assim: olha, vou colocar no papel culpado e inocente. O que você escolher vai ser a resposta de Deus. Se você vai ser culpado ou inocente. Só que tinha um detalhe: o juiz estava corrompido e ele colocou nos dois papéis culpado. Ou seja, de qualquer jeito, ele seria culpado. Porém, o homem, pressentindo essa armadilha, pegou um dos papéis e engoliu. Mascou e jogou para dentro. E o juiz, sem entender, disse: o que é que você está fazendo? Ele fez: não, o papel que Deus mandou eu comer, aliás, o papel que ficou, o papel que Deus mandou eu comer é a minha sentença. Portanto, se você quiser saber, é só abrir o outro papel. De modo que quando abriu, os dois eram culpados, ele disse: eu sou inocente, ele foi inocentado. Ele disse assim: foi Deus quem me deu essa resposta. E eu fico pensando, né? Eu gostei dessa história, por isso compartilho. Sabedoria vem de Deus. E a Bíblia diz que a pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir.
Precisamos pedir a Deus sabedoria. Eu não tenho dúvida que estamos vivendo os últimos momentos da história desse mundo. E ao olhar o mundo ao nosso redor, como a música que vai ser cantada ao final, ao sentir o que está acontecendo, a gente precisa pedir a Deus sabedoria para agir, não só agir, como agir, mas quando agir, da forma que agir, como esse homem pediu a Deus sabedoria. A Bíblia também, nessa história, nos ensina que o que está dormindo deve despertar. Aliás, Romanos 13, capítulo 11, o apóstolo Paulo mais uma vez escreve, ele diz: chegou a hora de vocês acordarem, pois o momento de sermos salvos está mais perto agora do que quando começamos a crer. Olha que senso de urgência. O apóstolo Paulo tinha um senso tão grande assim no que diz respeito à volta de Jesus, que ele, falando sobre a ressurreição, ele diz: nós os que estivermos vivos, ou seja, ele diz: eu estarei vivo na volta de Jesus. Ele acreditava. É interessante que talvez a única geração que talvez não acredite que Jesus vai voltar em seu tempo é justamente a nossa. Vivemos como se Jesus não fosse voltar em nossos dias. Os discípulos acreditavam que Jesus iria voltar nos seus dias. Os pioneiros dessa igreja acreditavam que Jesus ia voltar nos seus dias. Se prepararam para receber Jesus voltar. E a última geração, que eu acredito ser essa, infelizmente muitos vivem como se Jesus não fosse voltar. Mas isso, de certa forma, é positivo. Que a Bíblia diz que quando ninguém estiver esperando, Ele virá. Que não seja eu e você, né? E a Bíblia fala sobre esse senso de urgência de uma forma interessante. A Bíblia diz que o juízo já começou. 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Ou seja, ei, fique esperto. Mais um motivo, o que mais? Muito em breve o inimigo de Deus será esmagado. Romanos 16, 20 diz: em breve ele será condenado, esmagado, ou seja, senso de urgência. E por fim, diria assim: aquele que vem virá, muito em breve virá. E o que diz a Bíblia? Hebreus 10, verso 37, porque ainda dentro de pouco tempo, olha o senso de urgência do apóstolo Paulo, mais uma vez: aquele que vem virá, e não tardará. Precisamos viver assim, com essa consciência de que Jesus está voltando, está mais perto que nunca. Já João, terminando ali o livro de Apocalipse, ele diz: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. Maranata, né? Ora, vem, Senhor Jesus. É senso de urgência que a gente encontra na palavra de Deus. E ainda, falando sobre essa pressa, sobre o agir depressa, a Bíblia fala que devemos vigiar e orar. Queridos, o senso de pressa, de urgência despertado pelos profetas, pelos discípulos, pelos apóstolos e pelo próprio Jesus, não estava relacionado somente com o tempo, sobre quando Jesus vai voltar, mas com a necessidade de preparo e vigilância. Por isso que diz vigiar e orar. Sabe por quê? Porque a Bíblia apresenta que o mais importante não é somente quando Ele virá, mas é como eu estarei quando Ele virá. Isso é senso de urgência. Não somente quando Ele virá, mas como eu estarei quando Ele vier. Alguns princípios urgentes. Já falamos sobre a questão da importância da pressa na palavra de Deus, de agir depressa, desse senso de urgência. Agora, alguns princípios urgentes que vemos nessa história. Primeiro, Jesus vê salvação onde nós não vemos. Isso é incrível. A gente geralmente gosta de estereotipar as pessoas, a gente gosta de ler o que as pessoas são, e a gente faz a nossa avaliação e diz: não, esse daí vai para o inferno, esse aqui vai para o céu, e a gente começa a dividir o grupo. Lembrando que na palavra de Deus há uma proibição, que não é para nós dividirmos nem o trigo, nem o joio. Isso será feito na volta de Jesus. Então não é nossa parte fazer isso. Agora veja, Zaqueu era um cobrador de impostos, algumas características. Tinha tudo para Jesus olhar para ele e dizer assim: isso é um perdido. Mas lembre-se, Jesus veio buscar e salvar os perdidos. E nós estamos nessa condição de pecadores, ou seja, perdidos. Saímos dessa condição quando entregamos nossa vida a Cristo, né? E de fato recebemos a filiação em Cristo, e agora podemos dizer que somos não só pecadores, mas pecadores arrependidos, salvos, né?
lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Agora vejam, Zaqueu era um cobrador de impostos. Algo que não era muito bom na perspectiva de como as pessoas julgavam os cobradores de impostos. Não somente isso, o livro Desejado de Todas as Nações apresenta que ele possuía riquezas frutos da corrupção. O que mais? Ele era um traidor da nação. Ele cobrava impostos do povo de Deus para a nação romana, de modo que as pessoas não gostavam nem de olhar para Zaqueu. Ele era um instrumento de opressão, diz o livro Desejado de Todas as Nações também. Ele era odiado e sempre era associado com os indesejáveis da época, ou seja, os gentios, as meretrizes, as prostitutas, os roubadores, os adúlteros, os injustos, eram associados dessa forma. E Jesus, você sabe, Jesus sempre estava com essas pessoas. É algo interessante, porque a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Um detalhe interessante, o nome de Zaqueu tem origem hebraica, e seu nome significa puro. É lindo saber que, apesar de todos esses adjetivos negativos, ou de todas essas informações negativas, você sabe que o nome na Bíblia está muito ligado ao caráter, o que Deus deseja que nós sejamos, de modo que fazia parte dos planos de Deus, que Zaqueu fosse um homem puro de coração. A despeito de toda a sua corrupção, de toda a maldade que ele fazia, de quem ele era, Deus tinha um plano especial para Zaqueu. E a boa notícia é que Deus também tem um plano para cada um de nós, amém? Então, nada deve nos impedir. Outra ideia interessante na história de Zaqueu, nada deve nos impedir de ver Jesus, nem mesmo nossas desculpas. Quando a gente olha para essa história, no capítulo 19, verso 3, diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa de quê? Da multidão. Ele poderia dizer assim: Senhor, mas a multidão está me atrapalhando. A Bíblia diz que ele era baixo, ele era de pequena estatura, já não bastava a multidão. Ele poderia dizer: Senhor, eu sou baixo, eu tenho baixa estatura. Mas a Bíblia diz que ele ele correu adiante, né? Subiu a um sicômoro, uma árvore, a fim de vê-lo. Ah, queridos, a multidão não pode nos impedir de ver a Jesus. Infelizmente, a multidão às vezes está dentro de casa, está dentro, óbvio, que está arraigado no nosso coração, um desejo pecaminoso, que muitas vezes nos impede. Tem pessoas que têm até o desejo, mas são incapazes de abandonar aquilo que precisam abandonar para estar na presença de Deus. Muitas pessoas querem até ter esse encontro com Jesus, mas não estão dispostas a deixar, como falei no início, Deus subjugar o nosso eu a Deus. Matar o nosso eu e deixar Deus viver em nós. Amigos, a Bíblia diz que ele subiu a um sicômoro, a uma árvore. Essa é uma ideia interessante, porque Deus sempre coloca sicômoros, Deus sempre coloca pessoas para fazer essa ponte entre a multidão e o nosso Senhor Jesus. E é muito bom ser usado por Deus para ser esse sicômoro, para ser essa ponte, para ser essa árvore, para ser, sabe, esse meio que Deus vai conduzir as pessoas aos pés de Jesus. Para muitas pessoas, um sicômoro pode ser uma música, pode ser uma mensagem, pode ser um culto como esse transmitido pela internet. Para muitas pessoas pode ser um convite de um amigo, pode ser um abraço, uma oração, não importa. Deus continua usando situações, lugares estratégicos, pessoas estratégicas para conduzir outros a terem um encontro com Ele. Há um outro princípio ainda. Jesus quer ter uma comunhão íntima com cada um de nós. Isso é interessante. Jesus não quer apenas ser um hóspede, né, passageiro na sua casa, mas diz, Ellen White, eu gosto desse texto, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz: Deus, Ele quer ser não somente um hóspede de passagem em sua casa, mas alguém que quer habitar no templo da sua vida. Ele não quer entrar e sair, Ele quer habitar, Ele quer fazer morada. A pergunta é: Jesus é um hóspede ou um habitante, ou um morador fixo no templo
da sua vida? A inconstância de muitos, no que diz respeito à instabilidade, na verdade, em abrir o coração a Deus, mostra que muitos querem apenas Jesus como um hóspede. Mas é nosso desejo, é meu desejo que tenhamos Jesus como um morador fixo em nossos corações e nossas vidas. Não devemos subestimar uma rápida transformação. Eu estou cansado de pregar e alguém toma uma decisão e as pessoas falam assim: pastor, será que é verdade mesmo? Na verdade, eu caio nessa armadilha. A gente estava em Carolina e um senhor entrou bêbado para assistir a série de pregações. Foram 19 dias pregando a Bíblia todas as noites. E o senhor entrou bêbado e um dia ele falou assim, rindo, né? Ele cabeludo, barbudo, meio sujo. E ele disse assim: eu quero entregar minha vida e ser batizado. E falou rindo. Eu até depois eu perguntei, ele está bêbado, não está? E a gente duvida. No outro dia, ele já não foi assim tão bêbado, pelo menos eu não percebi. Mas interessante que no terceiro dia, isso já no final da série, eu cumprimento um homem na porta, e, tudo bem, seja bem-vindo. E eu falei, ué, eu conheço esse homem. E eu chamei ele de volta e falei, vem cá, você é o seu José? Ele falou, sim. E no outro dia seria o batismo, acho 2 dias depois. Eu falei, não é possível. Ele cortado o cabelo, os Caleb são testemunhas do que eu estou falando, bigodinho feito, barba feita, e ele falou uma coisa interessante. Aí eu falei assim, olha, novo homem, hein, seu José? Ele falou, nova vida. E no dia do batismo ele estava com toda a sua família, eu achei muito bonito, na beira do rio, convidou os familiares. Ele disse, pastor, nova vida. E a gente duvida da transformação, a gente subestima às vezes, né? As pessoas estavam ao redor duvidaram, disseram assim, olha, Jesus está se hospedando como pecador. Mas logo depois, 2 versículos depois, na cena seguinte, Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Que interessante. O texto bíblico fala da ação e da reação de Zaqueu em relação a Jesus e da relação de Jesus em relação a Zaqueu. Zaqueu se apressou, desceu e recebeu Jesus com alegria. E não há dúvida da transformação de Zaqueu. O Senhor, diz a Bíblia, não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor conhece o coração. 1 Samuel capítulo 16. Ellen White, falando sobre isso e sobre essa história, sobre Zaqueu, ela diz o seguinte: sob aparência de mundanidade e orgulho, achava-se um coração susceptível às influências divinas. Por sobre o clamor dos sacerdotes e rabis e as aclamações da multidão, da turma, chegou ao coração de Jesus a expressão do mudo desejo daquele chefe de publicanos. Olha que interessante. Tudo aparentava o contrário, mas Jesus olha para ele e vê alguém que precisava de salvação. E às vezes a gente imagina que as pessoas, a gente fala assim, não, esse daí não vai querer. Esse daí eu não vou nem tocar no assunto, porque esse daí é duro, não é? E esse daí não vê. E a gente começa a colocar barreiras. Jesus olhou para esse homem rico, um homem da alta sociedade da época, e ele viu, ela diz, na expressão muda dele, o mudo desejo daquele chefe dos publicanos. As pessoas estão clamando. As pessoas estão aí escondidas. Ontem eu liguei para uma pessoa que assiste a TV Novo Tempo, convidando para o aniversário do Espaço Novo Tempo. E a pessoa diz assim, não, eu não vou não, eu não tenho religião. Eu falei, mas não tem problema, eu quero lhe convidar para conhecer o espaço. Ele falou, não, pelo amor de Deus. Eu gosto de estudar, mas aqui em casa, sem ninguém ver. Um Nicodemos, né? E ele pediu todos os estudos que a Novo Tempo poderia oferecer. Mas disse, não vou na igreja não. As pessoas estão clamando. Nos mais diversos prédios, condomínios, casas, a gente não imagina, mas tem pessoas sim, assim como Zaqueu, desejando encontrar Jesus. A Bíblia apresenta que os vestígios do arrependimento são inequívocos. Por exemplo, quase a maioria das pessoas acham que se arrepender é ficar triste pelo que fez. Mas a palavra grega para arrependimento na Bíblia é a palavra metanoia, transformação, mudar de ideia.
E olha que interessante, não é genuíno nenhum arrependimento que não opera uma reforma, ou seja, uma mudança. E como falei, os vestígios do arrependimento são inequívocos. De fato, Zaqueu estava arrependido. Zaqueu sentiu alegria ao se encontrar com Jesus de tal forma que ele desejou mudar sua vida. E não somente mudar sua vida, mas mudar de forma muito impressionante. Ele decidiu restituir 4 vezes mais. Esse era um princípio bíblico. Se você ler lá em Levítico, capítulo 25, capítulo 25, Êxodo 22, Levítico 6, número 5, vários textos da Bíblia vai mostrar que essa era uma regra do povo de Israel. Se você defraudou alguém por algum motivo, você deveria restituir 4 vezes mais. Zaqueu estava tão feliz com a esperança de mudar sua vida ao encontrar Jesus, que de fato, ele diz assim, olha, eu vou restituir, Senhor. Jesus não pediu, mas a mudança que operou nele, ele sentiu esse desejo. Ele sentiu a verdadeira culpa. Você sabe, existem 2 tipos de culpa. A culpa baseada no amor, que leva à transformação, à mudança. E a culpa baseada no remorso, que leva apenas ao medo, ao desejo de fugir das consequências do erro. E para fugir das consequências eu acabo cometendo outros erros. Essa é a culpa gerada pelo remorso. Mas a verdadeira culpa, ela gera mudança. Por fim, na terceira parte e última dessa mensagem, depois de falar sobre a importância do senso de urgência, sobre os princípios urgentes, quero terminar falando sobre os erros que devem ser abandonados depressa em nossa vida. Primeiro, pare de usar sua influência para o mal. Zaqueu era um chefe, ele era um líder de pessoas que faziam coisas erradas. A sua influência poderia ser extremamente positiva sobre aqueles que eram sobre seus liderados. Mas a Bíblia apresenta que durante muito tempo, ele usou sua influência para o mal. Essa escritora, Ellen White, ela diz que um dos maiores dons que Deus concedeu ao ser humano foi o dom de influenciar pessoas. E todas as pessoas que entram em contato conosco são influenciadas ou para a vida ou para a morte. Às vezes o pastor diz assim, olha, hoje à tarde, 4 horas, como vamos fazer hoje, nós vamos ter um encontro, nós vamos ligar para os ouvintes da TV Novo Tempo, convidando-os para o aniversário. E o pastor está falando assim, 4 horas no espaço. E alguém influente diz assim, olha, 4 horas hoje lá em casa. 4 horas hoje a gente vai fazer outra coisa. Dá bola não. Usando a influência para o mal. Um pequeno exemplo, né? Pare de usar sua influência para o mal. Decida usar sua influência de modo que venha influenciar pessoas para o bem. Meu nível de influência, a minha comunidade, a minha cidade, os meus vizinhos, minha família, tenho que tentar influenciar para o bem. Seu trabalho, na sua escola, influencie pessoas para o bem. Influenciar para os bens significa também apresentar-lhes a palavra de Deus e o plano da salvação. Gaste tempo com... Aliás, esse é um erro que deve ser evitado. Gastar o tempo somente com pessoas boas. Jesus gastava tempo com ladrões, prostitutas, pecadores em geral. Ele falava, né, os sãos, ou seja, os que estão bem, não precisam de médicos, sim os doentes. Ele dizia, minha missão é buscar e salvar os perdidos. É verdade que devemos dar atenção a todos, mas a gente deve estar, sim, misturado com aqueles que para a sociedade são os excluídos. A gente tem falado bastante sobre isso. O que mais? Leia sobre a Bíblia, mas leia principalmente a Bíblia. Isso é um erro que deve ser evitado depressa. As pessoas gostam de ouvir sobre o que outros escreveram sobre a Bíblia. Isso é até bom. Mas não há nada mais especial do que você mesmo ler a própria Bíblia. Você ouvir do que Deus fez por outros é algo maravilhoso. Mas você sentir Deus fazendo por você, isso daí não tem preço. Leia bons livros.
mas leia o melhor de todos, a palavra de Deus, a Bíblia. Aprecie quando estivermos lendo a Bíblia. Vai chegar o dia que nós não poderemos fazer isso. Deixa eu mostrar para vocês algumas bênçãos, alguns benefícios da leitura da palavra de Deus, segundo essa escritora que nós acreditamos ter sido inspirada por Deus. Ela diz: extraímos novas verdades da palavra de Deus. Ela diz também que temos o nosso caráter transformado. É incrível. Você pegar uma pessoa que antes era um viciado e agora ele é transformado numa pessoa sóbria, lendo a palavra de Deus. Esse livro é um livro diferente, não um livro qualquer. Encontrar a mina das riquezas inesgotáveis de Cristo. Eu tento imaginar o que é isso. Estou buscando a mina inesgotável das riquezas de Cristo. Ter libertação. A palavra de Deus liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Fator de educação. A maioria das pessoas que falam mal da Bíblia nunca leram a Bíblia. E há grandes nomes desse mundo que já viveram e ainda vivem, que são profundos conhecedores da palavra de Deus. O mais exaltado conhecimento. Você pode ser o melhor cardiologista do estado, a melhor pediatra, né? Tem a melhor empresa de construção. Não importa. Se você não tiver esse conhecimento, vai ficar faltando alguma coisa. Isso aqui está o conhecimento mais exaltado que o ser humano pode ter. Amplia a nossa mente ao lermos a Bíblia. Faça um teste, você que está na faculdade, você que está estudando. Tire o tempo para estudar a Bíblia e depois vai estudar. Você vai ver a diferença. Avançada de disciplina mental. A Bíblia é tudo isso e muito mais. Retidão íntima e habilitação para resistir à tentação. Eu não leio a Bíblia porque eu acordo assim, hoje eu quero ler a Bíblia. Não. Eu leio a Bíblia porque se eu não ler a Bíblia, eu vou cair em tentação. Assim como eu oro também por causa disso. Eu não tenho outra opção senão acordar e ir direto à palavra de Deus, para que eu possa manter em pé. Organize sua vida e a obra de Deus também. Às vezes é uma confusão, trabalho, família, estudo, e não sobra tempo para nada. E alguns dizem assim: eu não tenho tempo para me dedicar às coisas de Deus. A ausência de prioridades espirituais. Essa é uma coisa que deve ser abandonada depressa na nossa vida. Se você tem um senso de urgência correto, você vai querer buscar a Deus todos os momentos. Vai querer estar na presença de Deus. Não vai perder a oportunidade de estar na casa de Deus. Às vezes a gente chega em nossa comunidade e eu olho tantos bancos vazios. Eu falo assim: meu Deus, onde estão as pessoas? O que estão fazendo de mais importante do que estar na casa de Deus? Aí você pode explicar o que você quiser, mas não vai me convencer, nem tampouco convencer a Deus de perder o privilégio de estar na casa dele. Queridos, Martinho Lutero certa vez disse sobre prioridades: tenho tanta coisa para fazer hoje, que devo gastar 4 horas em oração. Alguém diria diferente: hoje vamos fazer uma oraçãozinha rápida, porque a gente tem muita coisa para fazer. Ele disse ao contrário. No livro Desejado de Todas as Nações, que é um livro fantástico, diz sobre Jesus: nenhuma outra vida já foi tão assoberbada de trabalho e responsabilidade como a de Jesus. Todavia, quantas vezes estava ele em oração? Lembre-se, cada momento de tempo se acha carregado de resultados eternos. Precisamos ter esse senso de urgência em nosso coração. Um guru aí da administração, que fala muito sobre liderança, ele diz: em 10% do nosso tempo, nós realizamos 90% de nossa produção. Já pensou? O problema talvez é a gente saber ajustar o nosso tempo e coloque dentro desse ajuste as prioridades espirituais. O homem rico estava muito mal e pediu para escrever. Pegou uma pena,
na época, escreveu num papel o seguinte: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Na verdade está sem a pontuação, ele escreveu com muita pressa. Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. Era o seu testamento. A quem deixava ele a sua fortuna? Para quem ficaria? Eram 4 concorrentes. O primeiro, seu sobrinho, fez a seguinte pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Ele tomou para si, né? A irmã fez a outra pontuação: deixo meus bens à minha irmã, mesma frase, não a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. O alfaiate não ficou por baixo, ele disse, botou a pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate, nada aos pobres. Por fim, os pobres, ou o pobre, fez a pontuação: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do alfaiate? Nada aos pobres. De modo que assim é a vida. Nós é que colocamos os pontos. Isso faz uma diferença. Isaías 55, verso 6, diz assim: buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai o seu nome, enquanto perto Ele está. Naquele dia que eu sonhei, eu acordei muito desesperado. Porque eu vi pessoas querendo buscar a Deus, mas já não podiam. E eu precisei ligar e dizer assim: olha, busca a Deus. Hoje pela manhã, ontem à noite eu perguntei para o meu irmão, ele anda meio assim, e eu falei assim: você vai aonde amanhã? Ele falou assim: eu vou à casa de Deus. Eu fiquei muito feliz. E ele fala assim: manda o link. Eu falei: não, vai na igreja. E hoje de manhã ele fez uma chamada de vídeo assim com um amigo dele, um amigo nosso de infância, seu sócio. Estou indo para a igreja. Eu falei: poxa, que coisa boa, não? Ele era um dos que eu vi no meu sonho, que eu queria muito que ele tivesse a oportunidade. E tantos outros. A Bíblia diz, queridos, em Amós capítulo 8, verso 11 e 12: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar em mar, e de norte a oriente, de norte ao sul, de leste a oeste, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor. E o que é que diz a Bíblia? E não acharão. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto perto Ele está. Isso é descenso de urgência. Pregue enquanto você pode. Fale, não perca oportunidades. Jesus está buscando aquele que tem pressa em fazer a sua vontade. Jesus está buscando aqueles que têm pressa em fazer a sua vontade. Você quer ser encontrado por Jesus? Se é o seu desejo, eu convido você a fechar os seus olhos e colocar essa decisão nas mãos de Deus. Nosso Pai querido, louvado, Senhor, seja o Teu nome, pelo privilégio, Senhor, de saber que o Senhor está em busca de cada um de nós. Essa busca começa desde o jardim do Éden, quando o Senhor vai atrás de Adão e Eva, continua durante toda a história do povo de Deus, encontra um momento especial, um capítulo especial na história de Zaqueu, e a história continua e chegamos até os nossos dias, e o Senhor continua nos buscando. Nós queremos, Senhor, ser encontrados por Ti. Para isso, Deus, coloca em nós o senso de buscar, e buscar com urgência fazer, Deus, a Tua vontade. Que não percamos a oportunidade, Senhor, de ler a Tua palavra ao acordar,
ao falar contigo através da oração. Que não venhamos perder, Senhor, o desejo de estar na tua casa. Que venhamos acordar, Senhor, enquanto é tempo. Porque aquele que vem, diz a tua palavra, virá e não tardará. Nós queremos estar prontos, Senhor, no dia da tua volta. Dar-nos esse senso de urgência. Não deixe que venhamos adiar as decisões de nossa vida. Mas hoje haja salvação em nossa casa. Suplicamos por todos que aqui estão em nossa comunidade, por todos que nos assistem pela transmissão, que onde estiverem e aqui onde estamos, possamos ser abençoados por termos ouvido, Senhor, a tua voz. Nós oramos, pedimos e te agradecemos e fazemos isso em nome de Jesus.